Boa noite. Hoje o programa Brasilianas.org vai debater os projetos de futuro do país. Que país que nós queremos e que país que nós precisamos. Nas últimas 2 décadas, o Brasil melhorou os seus índices de desenvolvimento humano, mas ainda falta muito para se aliar com os países do primeiro mundo. Para debater a necessidade de um projeto de país, são convidados do Brasilianas o livre-docente do Departamento de Sociologia da USP, professor Glauco Arbix, e o diretor de Inovação e Tecnologia da Braskem, Luiz Cassinelli. E também contamos com a colaboração da jornalista Sara Kines, que vai selecionar as perguntas enviadas através do portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos apontar quais são os desafios para o Brasil redesenhar um projeto de desenvolvimento sustentável fundado na inovação e na tecnologia. Glauco que já dirigiu a FINEP, já tem uma larga folha aí de serviços e de estudos. Como é que você vê o quadro do Brasil hoje com vistas a um cenário de futuro? O Brasil tem muita coisa positiva, avançou muito nos últimos anos. Nós temos instrumentos para fazer avançar inovação e tecnologia que não ficamos devendo nada para nenhum país avançado. Há recursos organizados de uma forma sofisticada, entendeu? O que nós temos que manter é persistir em políticas, manter continuidade de políticas. Esse é um universo em que nada acontece no curto prazo, Nassif. Nada, absolutamente nada. Então nós temos que selecionar, ter prioridade, foco e ter um pouco, isso eu acho que falta tanto para as empresas quanto falta para o governo, ter um pouco mais de ambição no que se refere à tecnologia e ciência. O brasileiro não tem nada a dever aos outros países, os cientistas, os pesquisadores, os engenheiros, mas a gente precisa ter mais ambição e arrojar mais em projetos de relevo. Por exemplo, você ajudou a capitanear lá alguns programas, Brasil Maior, todos aqueles programas de inovação. Qual que é a dificuldade da empresa? É excesso de risco? O que é que faz a empresa se inibir para os grandes avanços aí? Nós temos décadas de uma economia fechada, temos décadas de uma economia protegida, nem sempre bem protegida, porque ninguém é ingênuo de achar que não tem que ter nenhuma proteção, um mundo selvagem como esse que a gente vive em termos globais, mas eu acredito que as empresas têm muita dificuldade em quebrar uma cultura de se abrigar, de se esconder. Evidentemente há exceções, né? A Braskem é uma delas, mas acho que as empresas têm que arrojar mais, elas têm que sair mais. E elas têm muita dificuldade de fazer isso, porque há risco. Tá. Luiz, Cassinelli, vamos pegar, no caso da Braskem, como é que foi essa trajetória para buscar a inovação? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Acho um tema extremamente relevante para o país, a questão da discussão de futuro e inovação. A Braskem ela foi formada em 2002, a junção de uma série de empresas. Essas empresas trouxeram uma série de ativos que se juntaram numa única região e deram massa crítica para que pudesse começar a fazer inovação. Inovação é um negócio interessante no aspecto de recurso. Não adianta você falar que investe 0,5%, 1%, 2% do faturamento da empresa. Você tem que investir a quantidade certa. Tá. Né? E para isso você precisa de uma empresa que tenha massa crítica de recursos para investir, né? E trazer uma determinada tecnologia ao ponto de ser competitiva a nível mundial. Uma das dificuldades que eu vejo no Brasil, eu concordo com o Glauco, nós temos muitos mecanismos, o país evoluiu muito, eu sempre trabalhei com inovação, essa área técnica, né? Eu reconheço que houve uma melhoria significativa. E se a gente não viajasse, não visse o exterior, com certeza o Brasil está a anos-luz do que era 20 anos atrás. A dificuldade é que o nosso concorrente, né, o chinês, o coreano, o americano, o alemão, eles também evoluíram. E evoluíram numa velocidade muito mais alta do que a nossa. Né? Então, essa é a dificuldade. Quer dizer, nós temos que botar foco em algumas coisas que o Brasil é muito bom, né? Recursos suficientes para dar velocidade e musculatura, né? E fazer com que isso realmente se desenvolva. Por exemplo,
a área que envolve a biodiversidade ou a área que envolve produtos de origem renovável. O país é um dos maiores, é o maior nessa área em termos de área, água, sol, né? É uma área muito promissora para ser desenvolvida. A gente vê o etanol, né? Que chegou então, no nível que chegou. Eu queria ver esse hoje. ponto com o Glauco. Nos anos 90, final dos anos 90, eu lembro que quando se discutia qual a vocação do Brasil, fazia uma medição lá, você tinha os Estados Unidos como padrão, daí você tinha a China em alguns setores chegando perto dos Estados Unidos, em outros lá embaixo, e o Brasil paralelo aos Estados Unidos, um patamar bem mais baixo, mas em todos os setores. E o que se dizia é que o Brasil ele não tinha que ter uma vocação, ele tinha que caminhar em todos os setores. Bom, a China virou o que virou e o Brasil não avançou. Qual que é o diagnóstico que se tem? Quando você fala em foco, nós já temos clareza sobre quais as áreas que o Brasil tem que trilhar daqui para diante? Nós temos clareza, o que nós não temos é uma concordância generalizada, seja das empresas, seja da comunidade acadêmica, ou seja do governo, para saber exatamente onde investir. Algumas dessas partes, como por exemplo o governo, até sabe e anuncia algumas áreas que são áreas de alta relevância. Mas nós temos muita dificuldade de alocar recursos de forma concentrada. O Brasil é muito grande, então a ideia de que você está pondo tudo aqui, está deixando os outros de fora, apavora todo mundo. E a nossa comunidade de pesquisa, mesmo as empresas e o governo, não conseguem resistir às pressões. Eu acho que essa visão é errada, equivocada e não faz bem para o Brasil. Eu acho que o Brasil precisa ter foco, hierarquia, prioridade, saber onde colocar os recursos, porque eles não são infinitos, eles são escassos. Então, o programa Inova lá se definiu uns 10 setores, né? Mas... Menos de 10. Olha, o básico é uma definição que não era da FINEP, entendeu? Eu era presidente da FINEP, mas a definição era do governo. Então nós tínhamos que colocar recursos na área de energia, basicamente, nas suas várias vertentes, né? Energia desde a nuclear até a eólica, a fotovoltaica, petróleo, certo? Depois tinha que colocar recursos na agricultura, que o Brasil é o segundo produtor mundial de alimentos, e se não investir em tecnologia, vai perder essa condição. Ele está deixando de investir? Claro que está deixando de investir. A nossa produtividade na agricultura, ela cresceu, enquanto que a produtividade da indústria caiu. Mas o nosso crescimento é menor do que os nossos concorrentes, menor do que os Estados Unidos, por exemplo. Entende? O que aconteceu com o fator Embrapa aí? Não, a Embrapa continua sendo vital, mas só a Embrapa não vai dar conta do pedaço, do recado, entende? É preciso que as empresas deem um novo impulso, como deram há alguns anos atrás, entendeu? E a terceira área, que eu acho que é a área mais promissora, é a área de saúde, em todos os níveis. É a que mais cresce no mundo e o Brasil tem competência para fazer isso. O que o Castanheira levanta da biodiversidade, da área toda de sustentabilidade, biomassa, é uma área transversal. Então isso tem que permear todos os programas nossos. Isso aí é essencial para nós. Por exemplo, quando você pega a defesa, por exemplo. Claro. Pô, aqueles editais da FINEP, havia demanda suficiente? Não só havia demanda, nós chegamos a ter na área do Inova Aerodefesa, que era o programa, 12 bilhões de demanda. Um programa para o qual nós tínhamos orientado cerca de 2 bi. Então recebiam 12. Qual é o problema? O setor de defesa é complexo, porque ele tem um comprador, que chama o Estado. Ou o Estado brasileiro ou algum outro Estado. Se entra em crise fiscal... Mas se o seu Estado não compra, os outros não vão comprar. Então é uma área muito difícil de ser trabalhada. Diferentemente do setor de saúde, em que nós conseguimos casar o poder de compra do Estado com o desenvolvimento tecnológico, na defesa nós não conseguimos fazer isso até agora. Que é o plano de desenvolvimento produtivo. Claro. Do Padilha lá. Isso, na época nós fizemos... Aliás, começou com o Temporão, depois o Padilha tocou. Então, exatamente. Nós montamos um programa chamado Inova Saúde, cuja vertente é Inova Equipamentos e Inova Fármacos. E nós só a FINEP pôs aí mais de 2 bilhões de reais. E as empresas reagiram. Elas respondem positivamente. Né? Mas o Brasil ele já caminha para se tornar um grande fornecedor, digamos, para o terceiro mundo, para países emergentes, ou ainda... Ele tem condição. Em algumas áreas tem condição, em outras áreas, o Brasil, as empresas brasileiras, provavelmente ditas, vamos chamar assim, elas elegeram a área de biofármacos como uma área prioritária. É a área da nova fronteira da saúde, certo? Não são os fármacos sintéticos, é uma combinação dos dois.
E aí que nós estamos investindo, as empresas também estão investindo. Foram criadas empresas novas, inclusive, empresas que competem, se juntaram e criaram. A Bionovis, a Origin, entende? Elas foram criadas exatamente para fazer pesquisa e desenvolvimento, para avançar na área de biofármacos. Cassiel, quando vocês começaram a investir em inovação e tudo, como é que foi feito o cálculo para saber onde seria competitivo, onde seria menos competitivo, saber onde apostar? Bom, nós começamos com sendo seguidores rápidos, que a gente em inglês chama de fast follower, né? Em 2002, quando a Braskem começou a operar. Em 2008, nós vimos que nós tínhamos um certo porte para poder arriscar um pouco mais, né? E aí surgiram alguns produtos que foram amplamente premiados, que foi o polietileno verde, por exemplo, que é o produto, assim, o carro-chefe da Braskem em termos de desenvolvimento. Hoje a Braskem é líder na produção de plástico de origem renovável. Exporta, né? Também? Exporta muito, 80% da produção é exportada, né? E é reconhecida mundialmente por conta disso. Então, 2008 foi um marco onde nós migramos de um comprador de tecnologia, um seguidor, para um desenvolvedor, né, de tecnologia. E hoje a gente tem diversos programas, diversos projetos, são mais de 260 projetos, né? Investimos 250 milhões de reais. E como é que é a política de vocês com os institutos de pesquisa e universidades? Temos uma excelente relação, não só no Brasil, como no exterior. Isso agiliza muito a questão, inclusive para fazer a prospecção. Porque se você pegar assim na linha do tempo, uma pesquisa de ruptura, ela tem um universo de prazo de 20 anos, né? Os primeiros 5 anos você consegue encontrar essa informação no mercado, produtos sendo lançados e tal. De 5 a 10 anos você vê em bancos de patentes. E daí para frente é só universidade e instituto de pesquisa. Então, para você traçar um horizonte de longo prazo, é importantíssimo você estar dentro das universidades, não só no Brasil, mas no exterior também. Amigos, essa questão da regionalização, porque havia uma discussão antes, se o recurso da pesquisa tinha que ficar concentrado em centros de maior produtividade, ou se deveria transbordar para outras regiões, e com esse avanço das universidades federais, institutos federais, houve essa tentativa de incorporar outras regiões. O Brasil ganhou ou perdeu com essa dispersão? Não, o Brasil ganha porque você dissemina inteligência. Você fomenta inteligência. Então isso é super positivo. E a desigualdade na área científica é muito ruim, certo? Porque você deixa de aproveitar oportunidades regionais, locais, com produtos de todo tipo, entende? Com aquilo que a natureza oferece, com a água, com o que você quiser. Imagina, os minérios, entende? A floresta. O problema é que você tem que fazer de forma combinada. Então, uma coisa é espalhar e diminuir a desigualdade científica e tecnológica. Outra coisa é você deixar de investir de forma substantiva em projetos absolutamente relevantes, que podem estar no norte, nordeste, centro-oeste ou no sul. Em grande parte eles estão aqui no sudeste, porque é a tradição nossa, que você tem a USP, que você tem a Unicamp, entende? Tem o ITA. Tem o ITA na área de engenharia, entende? Então, é fundamental combinar as duas coisas. O Brasil não consegue fazer isso direito. Na hora que ele vai colocar recurso bem forte em alguma atividade, em alguma área importante, a gritaria generalizada como se estivesse tirando o recurso das outras áreas. Não há tranquilidade para você organizar uma alocação eficiente de recursos. Aquele modelo dos grandes laboratórios centralizados aí, isso aí prosperou, tem avançado? Mais ou menos avança. Nós temos um laboratório de peso internacional, que é o CNPEM, lá fica em Campinas, que é um laboratório federal. Hoje está sendo dirigido pelo Carlos Américo Pacheco, que era reitor do ITA. Ele foi para lá agora, o Pacheco? Pacheco? Recentemente ele saiu do ITA e está fazendo um trabalho excelente lá no CNPEM, que é onde tem 4. O CNPEM, na verdade, são 4 laboratórios, né? Tem um laboratório de energia, tem um laboratório de luz, que tem aquele anel de luz super enorme e fantástico. Tem um novo sendo projetado. Tem um novo sendo construído já, que é o Sirius, né? De 4ª geração. Agora, depois nós temos o INPE, que é da área espacial. Você tem alguns institutos que são importantes, mas eu acho que nós precisamos, mesmo nos institutos, nós precisamos ter foco e poder avançar. Os institutos se perderam
Muitos deles se perderam em atividades de formação de pós-graduandos, incorporaram uma lógica que é típica da universidade, nada contra, entende? Eles passam a fazer papers, passam a fazer uma produção científica. Tudo isso é importante, certo? Agora, o local certo para isso é a universidade e não o instituto, certo? O Cassinelli, um desafio muito grande é como que você propaga a inovação para pequenas e microempresas. E recentemente a mobilização empresarial pela inovação e Sebrae andaram fazendo alguns acordos. Em que pé que está a mobilização empresarial pela inovação e essas parcerias? Bom, o foco hoje é pequenas e médias empresas, que é um modelo que é bem desenvolvido nos Estados Unidos. A própria Braskem, ela tem um programa, né, para incentivar startups, né, em seu desenvolvimento, usando toda a estrutura que ela tem para ajudar essas empresas, tanto no aspecto de financiamento, como a questão faz a parte de aconselhamento, né, de como que a empresa deve proceder. A MEI, ela está muito preocupada com isso, que é a forma de desenvolver o país, né? Pequena e média, ela emprega muita gente e é extremamente importante para o desenvolvimento da cadeia. Quais são os indicadores de avaliação, por exemplo, desse trabalho da MEI? Os indicadores, é a questão do que é feito, o que é conseguido junto ao governo, né? Uma série de reivindicações a MEI tem conseguido emplacar. Eu acho que um dos itens que nós podemos foi o arredondamento da lei da inovação, né? Eu acho que é um belo indicador que nós podemos atribuir à MEI uma ajuda bastante significativa no aspecto de melhorar, né? O Glauco, você falou de saúde, você teve alguns centros aqui em Campinas, Ribeirão, com equipamentos médicos e tudo aí. E quais são, digamos, nesse campo de pequenas e microempresas, ou médias empresas, os setores que estão desabrochando aí? A área toda que se chama optrônica, que mexe com ótica, voltada para diagnóstico em várias doenças. O pessoal de São Carlos lá? São Carlos, tem muita gente boa. Você tem o Glaucio Oliva, que foi presidente do CNPq, você tem o Vanderlei Banhato, que é aqui da USP, que mexe com isso. Você tem muita gente na área de química, mesmo na área de química, chamada química verde, não sei se o nome é adequado, certo? Essa química sustentável. Você tem muita gente... veja, a química não quer dizer só que é para a agricultura, ela pega a área de saúde muito fortemente. Você tem muita gente mexendo com equipamentos médicos, né, com nanotecnologia. Você tem na área de biotecnologia, não sei se você sabe, eu imagino que sim, pela primeira vez uma empresa brasileira de biotecnologia conseguiu patente para aquilo que é chamado um anticorpo monoclonal para identificar formas de câncer em mama e em útero de mulheres. Acabou de fazer um acordo, foi uma matéria enorme do jornal Valor, acho que há uma semana, 10 dias atrás, uma empresa chama-se Recepta, que tem um trabalho excelente, um trabalho em rede. É a primeira vez que isso ocorre. Tem uma patente de um anticorpo monoclonal que as empresas americanas, japonesas, está todo mundo de olho, porque isso aí pode gerar, esse é o objetivo, pode gerar medicamentos que não existem no mundo. Então isso é inédito no Brasil. Isso contou com o apoio muito forte da FINEP, mas também contou com o apoio do BNDES, contou com o apoio da FAPESP. Eu acho que esses são exemplos muito positivos para a gente. Nós temos gente de qualidade, temos instrumentos, temos recursos. Eu acho que precisa persistir que as coisas acontecem. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Sara Kines. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar sua pergunta através do portal brasilianas.org. Sara. A gente tem uma pergunta do Alberto Macedo, de Belo Horizonte. Ele pergunta o seguinte: a falta de mão de obra ainda é um grande problema para o Brasil superar? No caso da mão de obra especializada, né? A falta de mão de obra é uma grande dificuldade que nós temos, né? Em alguns pontos específicos, nós temos que trazer pessoal de fora. No nosso quadro, por exemplo, no laboratório de biotecnologia em Campinas, nós temos 4 estrangeiros, né? De onde? Alemanha, Estados Unidos, basicamente, né? Porque nós não conseguimos a mão de obra específica no Brasil, né? Então, formação é importante. Esses institutos de tecnologia, eles estão adequados ou tem que melhorar muito o nível ainda?
Estão adequados. Por exemplo, se for para o Rio de Janeiro, na UFRJ, que eu diria que a UFRJ é uma extensão do SEMPS, né, em termos de complemento de tecnologia, é um instituto de primeiro mundo. O ITA, né, e o IPT, o instituto... Agora, quando a gente fala em mão de obra média, assim, as FATECs, aí elas fornecem... Tem suprido. Tem suprido. Né? Talvez não na quantidade necessária, mas a qualidade da mão de obra, quando existente, é muito boa. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo, brasilianas.org, volta logo. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute a necessidade de se consolidar um projeto de país, especialmente na área de inovação. Nesse segundo bloco, vamos falar das maiores riquezas que o país tem em mãos e como juntar tudo isso num plano de longo prazo. Eu vou começar pelo Cassinelli. Como é que uma empresa se planeja no longo prazo? Você tem que ter projetos, né? E você tem que ter um planejamento de longo prazo. A grande dificuldade é que as regras mudam muito rápido às vezes, né? E você tem que se ajustar a isso. E para a inovação isso é extremamente danoso, porque um projeto de ruptura às vezes demora 15 anos para... Por exemplo, na parte química, o que foi o último projeto de ruptura? O projeto de ruptura foram os novos plásticos, né, que estão surgindo agora a partir de matérias-primas renováveis, né, e toda a parte de biotecnologia que usa insumos e fermentação e micro-organismos modificados, né, que permitem você fazer produtos muito bons a um custo muito baixo. Isso é a novidade do setor. Agora, o setor ele não tem a velocidade, digamos, de um setor de informática, de microinformática, não. Ele é mais lento ou vocês têm que estar permanentemente antenados para novas apostas? Eu não sei se é mais lento. Talvez o resultado na ponta seja menos visível. É essa a diferença, né? Porque, às vezes, o que acontece não é um produto que chega até a ponta como um produto comercializável. Em informática, não. Você tem um software novo, você tem um equipamento novo, você vende na loja da esquina, né? Produto químico, às vezes, ele sofre mudanças importantes, mas ele entra como um insumo de um outro produto. Amigos, se for pegar, digamos, aquelas... A gente está numa... Eu lembro até algum tempo atrás, você tinha umas pesquisas que falavam que a cada 2 anos você dobrava o conhecimento. Eu não sei como é que estão essas curvas hoje, mas quais são as áreas de maior dinamismo e de que maneira que o país pode entrar nessas ondas, pegar o ritmo exigido aí por tecnologias que vêm, desaparecem, surgem outras aí? Nassif, a característica-chave da inovação é que ela não ocorre apenas em setores de ponta, ultra avançados. Ela ocorre também em áreas e setores chamados mais antigos, entende? Vou dar um exemplo para você. Nos anos 70, eu não vou citar quem fez os estudos, houve estudos muito fortes falando que a indústria brasileira de tecidos, a têxtil, havia perdido o pé porque nós havíamos sido batidos pelos japoneses, pelos coreanos. E que aí não tinha o que fazer, porque, veja, tecido é da primeira Revolução Industrial, entendeu? Começou no século XVII, depois XVIII, entende? E, no entanto, como é que os japoneses, coreanos, depois os chineses entraram nessa área? Entraram com novos tecidos, com novos fios, com novos materiais, entende? Aqueles que não pegam umidade, que não mofam. Hoje você está pesquisando tecidos que soltam medicamento, entende? Então, você tem avanços gigantescos em todas as áreas. Então, a característica da inovação é você entrar em tudo quanto é área. A indústria mundial vive uma mudança gigantesca hoje que vai ter consequências muito grandes para nós. Foi-se a época que alguém achava que alguns pedaços dos Estados Unidos, ou na Suíça, ou na Alemanha, no Japão, eles fariam alguma coisa muito avançada e sobraria para a gente a indústria um pouquinho mais atrasada. Na verdade, não é assim. Os americanos estão recuperando a sua indústria a partir de uma renovação violenta, muito forte, muito profunda da própria indústria básica. Então, você tem hoje impressão em 3D, aquilo que seria antigamente um trabalho de prototipagem, quase que está virando a manufatura regular. Ainda é uma tendência, evidentemente.
você tem toda a parte de robótica, você tem toda a parte de conversa, máquina a máquina, você tem áreas que nunca ninguém imaginou que a gente poderia trabalhar. Então, essas são as áreas de ponta. A base disso é a área toda de informática, certo? Mas também entra pesado aí biotecnologia, nanotecnologia e todos os derivados dessas duas grandes vertentes. O Brasil ele tem um ponto de partida para essas áreas? Sim, eu gostaria muito de chamar a atenção a questão da impressão 3D. A impressão 3D ela vai mudar o modo de ser no futuro, né? Inclusive a questão de customização de produtos. Eu acredito que no futuro um carro, você compra a plataforma do carro e o desenho você puxa, abaixa da internet, né? E faz um carro da cor e com o desenho que você quer. Dá uma explicadinha didática para os nossos telespectadores, para mim também, quais são esses componentes da impressora que se... A impressora 3D, ela é muito parecida com a impressora que nós temos hoje, de jato de tinta ou laser ou qualquer coisa assim, né? Só que ela vai depositando camadas. Camadas do quê? Pode ser plástico, pode ser metal ou pode ser uma cerâmica, né? Dependendo da aplicação. Pode ser parte de gente também. Pode ser parte de pessoas, certo? Tá. E já estão falando, inclusive, impressão de órgãos, né? Então, nós estamos falando de impressão de proteínas, né? Imprimir um coração em 3D do tamanho que a pessoa precisa, ou de um joelho ou qualquer coisa desse tipo. A China está fazendo casas inteiras, né? E casas grandes, até 3 andares com impressão 3D. Eu estava outro dia conversando com uma empresa aí que é desses equipamentos de limpeza industrial, e os chineses já fabricavam um produto bem competitivo, mas a barreira de entrada era a questão das peças de reposição. E eles já estavam preparando, porque com o avanço das impressoras 3D, a peça de reposição você não precisaria mais armazenar, né? Você faz na hora. A indústria aeronáutica é muito importante isso. Imagina você ter em cada aeroporto do mundo uma turbina guardada para eventualmente ter uma falha, né? Se você tem uma impressora 3D que pode fazer partes de um equipamento sofisticado desse, você elimina um custo tremendo. Imagina na estação espacial você ter um componente que você precisa, né? Ou transportar isso lá para cima. É muito complicado transportar peças para a estação espacial por causa da resistência que ela tem que ter para isso. Então, só para entender, tem que ter um depósito com a matéria-prima que vai ser utilizada e genérica. Cabe a planta que você colocar, ela... Isso. E aí você tem um desenho, né, que você pode abaixar da internet. O pessoal lá nos Estados Unidos estão fazendo armas também, né? Já? Você podia visitar aqui na USP. A Politécnica da USP tem um laboratório de impressão em 3 dimensões. Olha só. O professor Eduardo Zancu, que ele trabalha exatamente com isso. Tem muita gente em várias universidades já estão pesquisando. O próprio ITA tem o ITA tem, pô. E, vem cá, e a construção desse objeto é coisa rápida ou como é? É rápido, isso que ele falou, são camadas que são, inclusive os americanos chamam de impressão aditiva, porque ao invés de você pegar um bloco e esculpir alguma coisa, você vai adicionando. Como é em 3D, você não está imprimindo no papel, você está fazendo em 3D, você vai sair o objeto inteiro, certo? Inclusive a parte interna? A parte interna, tudo, é uma impressão inteira. E isso é super importante. O Brasil tem gente que está pesquisando isso, ainda é tudo uma tendência, certo? Não há milagre nenhum por enquanto, tá? Tem alguns países mais avançados, alguns setores mais avançados, mas no geral isso ainda é inacessível para grande parte da indústria. Agora, o Brasil tem um problema regulatório para isso aí. Pra você ter uma ideia, para você fazer uma prótese, alguém quebra o joelho, certo? Hoje você tem que fazer uma operação, pôr lá o tungstênio, pôr titânio, não sei qual é o material. Hoje você consegue, com a impressão em 3D, moldar um pedaço do joelho. Mas você vai usar o quê? Você vai usar pó, a matéria-prima, não é a tinta da impressão, é pó do osso, você pode usar. O Brasil, por exemplo, não permite, por legislação de décadas, não permite que você trabalhe com restos humanos, certo? Por exemplo, certo? Amigos, mas digamos, toda essa adaptação da legislação, que a gente tem na parte comercial também, tudo isso, não tem um setor dentro do governo incumbido de fazer os upgrades aí na... Tem, mas demora, né? Como a célula-tronco, certo? Certo, demora, porque tem resistência, tem gente que é contra,
as coisas nunca são pacíficas, nunca são tranquilas. Né? A racionalidade nunca ocorre, né? Tem briga. Então, se for pegar, por exemplo, a Braskem, imagina a Braskem daqui 10 anos, o que teria de revolucionário lá que não tem hoje? Olha, eu diria que teríamos alguns produtos a mais, vamos ter alguns produtos a mais na linha de renováveis, a gente já Mas, digamos, está no modo de pesquisando. fabricação, o que pode ter? A origem da matéria-prima. Hoje, a nossa base, a Braskem sempre vai ser uma petroquímica, porque ainda é um produto extremamente competitivo, né? Mas eu acredito que no portfólio de produto, nós vamos ter materiais de origem renovável, maior quantidade de produtos, por exemplo, na área de elastômeros, para a produção de pneus ou coisas desse tipo. Esse né? plástico verde, qual que é a matéria-prima? Etanol. Etanol? Etanol, isso. E o etanol, ele vira os materiais que tem hoje para fazer saquinho, garrafinhas, essa embalagem de leite de cartonada. Mas se for petroquímica, de petroquímica é reciclável também. É reciclável, eu tenho a mesma composição, né, do produto de origem petroquímica, petróleo. Agora, consegue um preço melhor no exterior em função de ser... Eu acho que é muito mais demanda, né? O Brasil ainda, não, na sua maioria, não reconhece muito a questão renovável, quer dizer, está aumentando isso. Né? O japonês, que é um grande cliente, ele vê nisso uma grande vantagem, o alemão, né? E o Brasil está começando a despertar para esse interesse aí. Né? Agora, digamos, ele é competitivo mesmo sem ter esse plus aí, pelo fato de ser renovável? Ele é competitivo com a petroquímica? Os produtos que nós estamos pesquisando agora são muito competitivos com os produtos de origem renovável. Né? E eu acredito que lá no futuro, daqui 20, 30 anos, aí já é uma aposta mais longa, nós vamos ter produtos completamente diferentes desses que nós temos hoje, né? Que são mais adaptados à obtenção de produtos de origem renovável. Hoje a gente adaptou, né, a química ao petróleo. No futuro nós vamos ter a química adaptada aos produtos de origem renovável. Abix, essa questão da eletrônica embarcada, quer dizer, hoje você tem os chips, e você mesmo mencionou aqui, em roupas, pode ter em sapato. Na minha cidade lá, que não tem nenhuma tradição tecnológica, você já tem fogões lá, que eles já vêm com chips. O Brasil está bem, com o Ceitec, tudo, ele está bem cercado nessa área aí para poder competir? Nassif, o Brasil tem gente e tem capacidade de trabalhar em todas essas áreas. O que nós não temos é escala nessas áreas, entendeu? Nós precisamos fortalecer. Então, mão de obra qualificada é chave. Trazer gente de fora não é uma fraqueza, certo? Eu estudei no MIT, nos Estados Unidos, uma das principais universidades do mundo. 78%, 80% às vezes do curso de pós-graduação é gente de fora, certo? Gente do mundo inteiro. Então essa diversidade é fundamental. O Brasil precisa trazer mais gente. As nossas universidades precisam se internacionalizar. Isso é chave para a gente ganhar escala, para a gente conseguir ter visão de futuro. Você pergunta, o que está faltando? A gente precisa ter visão de futuro, precisa olhar e ir em frente. O que atrai um cientista estrangeiro? Um bom laboratório, uma vida calma e um ambiente agradável? Ó, Luiz, nós planejamos lá na FINEP, depois a presidenta lançou as plataformas do conhecimento, que era uma forma, está lá com um decreto presidencial, de colocar a indústria e a universidade juntos, produzindo alguma coisa, uma vacina. É inverter a lógica, não é a lógica de buscar as coisas, mas é a lógica de você fazer encomendas para ter impacto na sociedade. E o que a gente viu é o seguinte, você não vai conseguir trazer ninguém de fora se para comprar um grampeador você precisa fazer uma licitação que demora 1 ano. E depois você tem que pagar para ele, para um cientista que é quase um prêmio Nobel, você vai pagar para ele o que ganha um professor de uma universidade federal ou uma universidade estadual aqui em São Paulo. Então, ou você flexibiliza isso, ou nós estamos mal. Os chineses atraem gente de que forma? Eles oferecem bons salários, eles oferecem estrutura,
assistentes, equipamento de última geração e ainda combinam com um regime em que ele pode ficar, ele passa 6 meses na China e 6 meses no país de origem dele, entende? Mas as plataformas de conhecimento, de alguma maneira, flexibilizaram a burocracia aqui, entende? A ideia toda é a seguinte, ou elas flexibilizam ou a gente não tem condições de flexibilizar a compra e a contratação. Portanto, elas precisam de um regime especial. É possível fazer isso? É claro que é possível fazer isso. Na indústria de defesa já tem legislação para isso. Na área de petróleo já tem legislação para isso. As Olimpíadas mostraram que é possível se organizar isso aí. Então, é perfeitamente possível fazer isso. Vamos a mais uma pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Sara Quinos. A gente tem uma pergunta da Vivian de Queiroz, de Porto Alegre. Ela quer saber como os convidados avaliam a participação das mulheres na produção de inovação e tecnologia. Eu sempre gostei de trabalhar com mulheres porque eu acho que assim, o perfil psicológico, aliás, o laboratório da Braskem no Rio Grande do Sul tem a maioria, né? Só um parênteses, uma vez fui dar uma palestra para uma empresa concorrente de vocês, e só tinha um homem lá. E eu comentei com o presidente e falei, pô, mas aqui é o último reduto. Ele falou, não, isso aqui é o pessoal antigo, porque a seleção nova é só mulher também. E o trabalho repetitivo, a mulher se adapta muito melhor do que o homem. Senso de minúcia. Senso de minúcia, a delicadeza com que você trata do equipamento, né? A forma como você aborda a solução do problema. Quer dizer, a mulher se adapta melhor, eu acho, que à área de pesquisa do que o homem. E até por uma questão de competitividade, se você pegar a média hoje, a mulher tem 2 ou 3 anos a mais de estudo, né, do que o homem. Então, realmente... Mas por que essa... Eu acho que é uma questão de você poder competir de igual para igual. Né? Tá. Ou seja, de tanto querer competir de igual para igual, elas ficaram superiores. Exato, sem dúvida. Mas continuam ganhando menos, é bom. Continuam ganhando menos. Claro, né? continuam ganhando menos. O que é um absurdo. A minha experiência é muito... Não é que as mulheres são boas apenas para os... Não foi isso que você disse. Para as questões, os pontos repetitivos. Elas são boas em todas as outras áreas. Sem dúvida. As pesquisas mais avançadas mostram que a sensibilidade delas para manter o seu projeto e para ser obsessiva na busca de resultado é muito maior que a nossa. Eu vi isso dentro da FINEP. Olha só. Veja, a FINEP tinha um número grande de superintendentes e um número muito pequeno de mulheres, apesar de ser meio a meio a população geral da própria FINEP, ou dentro do IPEA, certo? E o que você vê é que essas mulheres que ocupam os seus cargos, elas têm um desempenho, têm uma coragem, um denodo, uma dedicação muito mais intensa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dependendo da faixa etária também, ou as mulheres que estão vindo agora, elas já estão menos intoxicadas aí pelo ambiente machista nosso? Acho que tem a ver também, acho que inclui uma dimensão geracional, acho que isso é verdade. Mas olha, a sensibilidade é diferente. Não há laboratório importante no mundo hoje, você pode procurar a Lucent, pode procurar a IBM, a GE, em que eles não, a Google, que eles não têm um trabalho muito forte para atrair as meninas todas, as jovens, as senhoras, não só para atrair, como para estimulá-las a avançar e a ocupar posições de destaque. Bom, vamos para o segundo intervalo de brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje aí um desenho de futuro para o país. Nesse terceiro e último bloco, vamos falar das responsabilidades que o Brasil tem para com o mundo. Abix, quando o Brasil começou a se soltar mais aí, se falava no soft power, o Brasil, todas aquelas imagens do Brasil, boa praça. Na tecnologia, o que o Brasil vai oferecer ao mundo? Essas ciências do bem-estar, tipo saúde, educação, como é que você vê? Eu acho que tem 3 grandes áreas em que o Brasil tem o que oferecer ao mundo de uma maneira muito forte. Tem o que oferecer ao mundo na área de energia. Você tem que lembrar, deixa de lado toda a discussão sobre Petrobras atual, certo? Que isso aí é uma cortina de fumaça que a gente não consegue enxergar direito. Mas a exploração do petróleo no pré-sal, ela é praticamente equivalente ao homem para a Lua, certo? As dificuldades são gigantescas.
Então, se você procurar a fronteira da engenharia no mundo hoje, aquilo que tem de mais avançado, está no pré-sal. O pré-sal é um dos exemplos gigantes. E aquela ideia do Brasil ser o fornecedor mundial de tecnologia, a cadeia produtiva está acompanhando ou a Lava Jato trabalhou muito? Uma parte acompanha, outra parte certamente vai ser interrompida, vai ter descontinuidade, infelizmente, entende? Eu acho que na agricultura nós temos muito o que oferecer, mas precisa investir em tecnologia. O grande salto de produtividade da agricultura brasileira se deve à tecnologia, né? Eu, quando fui presidente do IPE, a gente fez uma pesquisa, os trabalhos sugeridos pela Embrapa e a implementação de tecnologias no campo respondiam por quase 50% dos ganhos de produtividade, você percebe? Então é um negócio gigantesco. Hoje nós precisamos de um novo choque de inovação na agricultura, para a gente manter a competitividade e avançar para... Esse choque vem por novos caminhos? Ele vem por uma melhoria daquilo que nós já fazemos, então você aprofundar a agricultura de precisão, a questão da automação, você vai aprofundando o que nós já fazemos, mas utilizando-se de outros recursos, parte ótica, que você capta a doença antes que ela apareça nas plantações, entendeu? São coisas assim que já são realidade. A Embrapa mesmo tem experiência. Monitoramento, clima, certo? Mas, além disso, eu acho que tem um avanço, pode ter um avanço, e é o que está acontecendo, na área de sementes de uma maneira gigantesca. Acho que se prepara um novo salto na área de alimentos e na área de energia ligada à biomassa, ligada à agricultura, é o etanol de segunda geração, certo? Aí é de base celulósica, então você não precisa plantar cana, você pode usar capim, casca, você pode usar qualquer coisa, certo? Então, quando fala... Eu ainda chamaria, só fazendo uma parte, eu chamaria muito atenção em cima da energia eólica. Né? O Brasil hoje tem a segunda maior empresa produtora de pá, né, para geradores eólicos, e o potencial da energia eólica no Brasil é monstruosa. Ela é 3 vezes a capacidade hoje das hidrelétricas, né? Com uma grande vantagem em relação aos países já desenvolvidos, tipo Espanha, Noruega, mesmo os Estados Unidos, a China, né? Que é a regularidade dos ventos. Né? Então não tem esse negócio dos reservatórios de reserva aí? Essa é uma outra vantagem. A energia eólica, ela é oposta ao regime de chuva, principalmente no Nordeste. Enquanto lá fora o rendimento de uma turbina eólica é em torno de 30%, no Brasil pode chegar a 70%. 70%? O fator de conversão, o que é uma vantagem muito grande para o país. E parece que não é só no litoral, para o interior também tem Se pegar o mapa eólico do Brasil, tem uma diversidade muito grande, né? Inclusive o interior do Nordeste, o interior do Rio Grande do Sul. Deixa eu falar uma coisa para você, Cassinelli. Você tem... Embora seja específico do setor petroquímico, você tem que ter uma visão de futuro de Brasil para saber... essa visão de futuro, o que você vê? Olha, tem que ver, inclusive, qual é a tendência do consumidor. Isso. Por exemplo, essa distribuição de renda, né? A indústria automobilística, principalmente os carros mais baratos, né, que levam uma quantidade maior de plástico, foi um boom de consumo, né? A parte de eletroeletrônicos, a distribuição de renda também melhorou muito. A questão de alimentação, produtos embalados, né? Produtos longa-vida, bebidas, né? Passou de cachaça para cerveja e alguns tipos de vinho. Quer dizer, esse tipo de coisa você tem que fazer uma projeção. Nós usamos muito uma ferramenta, até para acompanhar o desenvolvimento tecnológico no mundo, que nós chamamos de roadmap, né? Aonde você tem todas as tecnologias, com qual é a aplicação e quais são as tendências. Nós fazemos uma projeção de 20 anos com essa ferramenta. Quando se pega em termos globais, assim, o Brasil, os mercados preferenciais seriam o quê? Por exemplo, em muitas áreas são os mercados emergentes, África e tudo. Nós estamos falando de petroquímica. Tem muito, por incrível que pareça, né? O Brasil tem um grande consumo de caixa d'água, coisa que tem no Brasil e na Índia. Eu estou pegando algumas coisas exóticas, né? Então, o grande consumo de plástico, né, vai para a questão de caixa d'água. Outra coisa são embalagens, sacolinha, né? É um grande volume de produto que é usado aqui. O que mais? Embalagens
por exemplo, saco de arroz, lá fora não se embala dessa maneira. Embala em caixas, né, com visores. Então o brasileiro gosta muito da transparência. São coisas que são típicas do brasileiro. Né? Certo. Bom, vamos a outra pergunta enviada através do portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Sara Quines. A gente tem uma pergunta do Marcos Valdir, de Salvador. Ele diz o seguinte: recentemente o diretor do Porto Digital de Recife o denominou de Vale do Silício. Ele quer saber se os convidados concordam. Não, veja, o Porto Digital faz um trabalho, um dos fundadores foi o Silvio Meira, faz um trabalho excelente lá, que tem uma repercussão muito grande dentro e fora do Brasil, certo? Não sei se dá para comparar com o Vale do Silício, dadas... Eu diria que o pessoal do Vale do Silício costuma contratar muita mão de obra do Porto Digital. Mas essa integração é fantástica, entende? Então, se você pensar em termos de Brasil, ótimo, entende? Você pode fazer a comparação. Mas eu acho que a gente precisa comer um pouquinho mais arroz e feijão para ficar mais... Agora, esse modelo do Porto Digital, ele pode ser está sendo replicado em outros lugares? Bom, a tendência tem um foco em Minas Gerais, entende? Quer dizer, tem outros focos, a região de Campinas mesmo, e aqui em São Paulo, certo? Você tem atividades de produção de software, toda essa parte de informática muito forte. É possível você replicar parcialmente, certo? Principalmente quando você tem gente qualificada. Inovação é gente, não é a máquina, é gente. Precisa ter gente boa fazendo as coisas, entende? Certo. No caso dessa indústria de informática, de aplicativos, de alguma maneira tem correspondência na parte petroquímica? Sem dúvida. A Braskem foi a primeira empresa no mundo a usar redes neurais para controle de uma petroquímica. Né? Explica como é que funciona. São softwares que, com o passar do tempo, ele vai aprendendo a forma de operação. Né? Como se funcionasse, como se fosse o cérebro, né, de um ser humano, que vai aprendendo a operar. E isso permite uma redução de tempo de operação, ou de partida, ou de parada muito grande, né? O que dava um ganho excepcional para a empresa no aspecto de transições. Por exemplo, você tem diversos produtos que é feito numa mesma unidade industrial. Quando você passa de um tipo para o outro, né, sempre gera uma perda nessa transição. E essa rede neural, esse sistema de controle, foi extremamente importante para a gente minimizar isso e melhorar a rentabilidade da empresa. Então, realmente, é muito aplicado. Né? Essa questão dessas tecnologias horizontais, como é que tem outros setores se beneficiado disso ou não se beneficiado disso? Não, todas essas mais avançadas, pega a biotecnologia, você tem uma aplicação fantástica na área de saúde, mas você tem na área de alimentos, você tem na área industrial, você tem em todo lado, entende? Então elas são muito transversais. A nano, entende? Tem uma discussão se nano é igual a bio que manda na nano, a nano mas que manda na bio. Nessa parte de informática, de processos, de aplicativos, assim, de uma maneira geral, todos os setores eles têm incorporado essas tecnologias? Todos os setores têm incorporados e elas estão convergindo cada vez mais. Então, por exemplo, você tem hoje trabalhos muito fortes de algumas empresas para transformar um pendrive no próprio laboratório, entende? Que dá o resultado do teste. Por quê? Porque eles conseguiram fazer com que o chipzinho, ao você colocar uma gota de sangue, ele simula o seu organismo. Então você faz o teste com ele, entendeu? Você percebe? É como se você estivesse lá dentro. Claro, não é você inteiro, mas é a maneira como você trabalha. Isso aí é a ponta da medicina. Quer dizer que entendeu? Para essas doenças negligenciáveis aí, que pegam grandes multidões, você tem um caminho aberto aí para desenvolvimento de tecnologias matadoras, salvadoras, desculpe. A área de saúde já é a que mais inova no mundo, são mais de 32% das inovações do mundo. Eu lembro que quando vocês lançaram o Inova, que o potencial maior, mesmo aqui em São Paulo, era essa parceria, Faculdade de Medicina, com Poli e tudo, né? Exatamente. Então, essa é a questão-chave. E você não sabe distinguir muito bem quem que é o médico, quem é o físico, o matemático, o engenheiro, certo? Porque eles trabalham juntos. Nenhuma disciplina, se é que um dia pensou, pode querer dar conta da complexidade do conhecimento hoje. Não tem conversa, entende? Hoje, até puxando o gancho, hoje a ciência ela precisa de áreas transversais. Isso. Ninguém faz ciência só com um tipo de
de aplicação ou um tipo de... um médico. O médico precisa do físico, precisa do engenheiro Então, e uma série de Quando a coisas. gente pega a universidade, até algum tempo atrás havia essa dificuldade devido à departamentalização da universidade. Já conseguiu superar esse bloqueio cultural? Você tem o bloqueio burocrático mesmo, mas o bloqueio cultural já foi superado? Muito parcialmente. As universidades continuam. Eu falo pela minha universidade, que é a USP, uma das principais, se não a principal do país. Ela continua operando nas suas caixinhas, entende? Quer dizer, os departamentos são unidades muito fortes. Claro que tem muita atividade ainda, que já é transversal, mas o funcionamento básico, o metabolismo da universidade continua sendo setorial, compartimentalizado, são ilhas, entende? E isso é difícil mudar, mas tem que mudar. E se não mudar, você não vai conseguir quebrar o muro que separa a universidade da própria sociedade. Então essa integração vem junto, a mudança dentro para que você consiga montar relações com o mundo de fora, que é a sociedade que paga o nosso salário, certo? Agora, quando uma empresa contrata os pesquisadores, a cabeça já é multissetorial ou eles vêm com esses vícios da departamentalização também? Bom, primeiro que nós temos assim uma lista de colaboradores que se adaptam Em rede, né? Que se adaptam a esse tipo de trabalho, né? Nós temos projetos que são multi-organizações, né? Tem desde a universidade fora, nós tivemos um que envolveu uma universidade na Inglaterra, uma na Suíça, o CNPEM aqui em Campinas, né? E a própria Braskem, quer dizer, você vai buscar o conhecimento onde ele existe, que é a forma mais rápida de fazer um desenvolvimento. Né? Os brasileiros que estão trabalhando no exterior são uma boa rede de informação ou ainda são muito dispersos? Sim, os brasileiros ajudam muito e às vezes até identificar oportunidades. Né? Foi feito um programa muito interessante chamado Diáspora Brasil, que foi patrocinado pelo pela BDI e pelo Itamaraty. Exato, né? E que trouxe para o Brasil alguns brasileiros que estavam há muito tempo fora, nos Estados Unidos, né? E pessoas que têm áreas de atuação muito interessantes para o desenvolvimento tecnológico aqui. Então, esse incentivo que o governo está fazendo é muito importante para você identificar também os talentos lá fora. Mas esse programa continua? Continua. Ah, continua? Todo ano tem a reunião, né, tem o prêmio Diáspora Brasil. Continua. É a montagem de uma rede internacional. Exatamente. Brasileiros que trabalham em empresas e na universidade e pelo mundo afora. É super importante. Alguns não precisam vir para cá, podem ficar lá. Eles estão num ambiente mais dinâmico. Se eles vierem para cá, eles vão funcionar por 1 ano, 2 anos e vão se desatualizar. Outros não, outros é bom que votem, porque querem voltar e porque é bom que votem mesmo. Bom, o programa Brasilianas.org sobre a consolidação de um projeto de país termina por aqui. Agradeço a participação do livre docente do Departamento de Sociologia da USP, Glauco Abix, ex-presidente da FINEP, do IPEA, e do diretor de Inovação e Tecnologia da Braskem, Luiz Cassinelli. E também agradeço a colaboração da jornalista Sara Quines e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá!